multiplicação, que é o asterisco. Vamos fazer isso também para a divisão. E vamos usar o operador de divisão, que é a barra normal. E não vamos esquecer do operador de resto de divisão, que é o chamado módulo. E aí sim nós temos todas as operações básicas. Vamos executar esse programa para ver como é que vai funcionar. Tá aí, vamos comparar agora com o fundo aqui. As duas primeiras linhas é a operação de soma, que a gente já tinha visto. A operação de subtração, vamos ver se funcionou. A subtração dos inteiros deu menos 10. Então, inteiro 1 valia 10, inteiro 2 valia 20. 10 menos 20, menos 10. A subtração de números reais, 5 e 2. 5 menos 2 deu 3, funcionou. Multiplicação, vamos ver como é que foi a multiplicação. 10 vezes 20, multiplicação de números inteiros, 200. Multiplicação de números reais, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 20, quanto que dá? Divisão de números inteiros, deu 0. Por que deu 0? Dá meio, só que a gente está trabalhando com números inteiros. Então o que vai acontecer? Vai dar 0 aqui, ele vai pegar só a parte inteira do número. Meio é 0,5, a parte inteira é 0, por isso que deu 0 aqui. Divisão de números reais, 5 dividido por 2, 2,5, bateu. Módulo de números inteiros, que é aqui embaixo. 10 dividido por 20, como eu falei, dá 0 e sobra quanto? Sobra 10, por isso que retornou número 10 aqui. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Sobre 4 para 1, 5, então sobra 1. É isso que quer dizer a operação de módulo. A operação de módulo, tanto para os números reais quanto para números inteiros, sempre vai retornar o mesmo resultado. Uma outra coisa que eu quero demonstrar é quando a gente quer calcular, por exemplo, uma média. Vou apagar esse programa que eu fiz, vamos fazer um outro. E vamos criar duas variáveis, chamado de nota. Nota 1, com o valor de, vamos supor, 4,5. Nota 2, com o valor, por exemplo, de 7. E uma outra variável que é a média. Lembrando que quando a gente vai atribuir um valor para uma variável do tipo float, a gente tem que colocar um f aqui depois do número, para ele reconhecer que é float, senão ele pensa que é um double. Para calcular a média, como a gente vai fazer? A média que a gente quer calcular é uma média aritmética simples, ou seja, a gente vai somar as duas notas e dividir por 2. Então, média vai ser igual a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Feito a conta, vamos exibir o resultado na tela. Vou colocar uma mensagem para ficar mais interessante. E aí a gente roda o programa para ver como é que ficou. Vamos rodar o programa. 8. Essa conta está certa? 7 mais 4,5 dá 11,5. Dividido por 2 deveria dar... Deu 8. O que aconteceu? A forma que a gente colocou os números aqui, ele fez a conta um pouquinho diferente do que a gente estava imaginando. No C# existe uma coisa que chama precedência de operadores. As contas de multiplicação e divisão são realizadas antes das contas de soma e subtração. Então o que ele fez aqui? Ele pegou o valor de nota 2, que é 7, e dividiu por 2, vai dar 3,5. Depois que ele dividiu, ele somou com 4,5. 3,5 mais 4,5, 8, que foi o resultado que apareceu aqui em cima. Então não é essa a conta de média que a gente quer. A conta de média que a gente quer é a soma dos dois números e depois dividir por 2. Como a gente consegue isso? Da mesma forma que é feito em matemática, a gente usa o recurso de parênteses. Coloca entre parênteses o que a gente quer que seja feito primeiro e depois o que a gente quer que seja feito em seguida fora desses parênteses.
Então a gente colocou entre parênteses a soma das duas notas. Então ele vai somar a primeira nota 1 mais a nota 2. Então 7 mais 4,5. E depois dividir por 2. Vamos executar isso para ver como é que vai ficar. Tá aí, 5,75, que era o que a gente estava esperando. Bom, era isso que eu queria demonstrar, como utilizar os operadores aritméticos. Até a próxima.